todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da OAB, da ESA Espírito Santo, para gravar essa aula de hoje sobre teoria da pena. Meu nome é Tiago Fabres de Carvalho, sou professor da Faculdade de Direito de Vitória, da Universidade Federal do Espírito Santo. E o tema proposto, então, abrindo esse módulo de Direito Penal e Processo Penal, é a discussão sobre a teoria da pena. Então, a minha proposta hoje é conversar com vocês sobre as teorias de justificação da pena criminal, portanto, as razões de punir, né, por que punimos, e apresentar também uma teoria crítica da pena, na linha do professor Juarez Cirino dos Santos, né, um grande mestre de todos nós. Então, basicamente, o direito penal se sustenta a partir dos discursos de justificação da pena. Então, a pergunta central, né, da teoria da pena seria exatamente isso. Por que punir? Quais são as razões que sustentam, né, os discursos de justificação da pena? Então, a teoria da pena, ela, na verdade, ela se propõe a fundamentar o próprio direito penal. Então, o direito penal se sustenta a partir dos discursos de justificação da pena, de modo que justificar a pena significa justificar a própria existência do direito penal como um todo. Então, basicamente, a gente precisa compreender que a pena se sustenta do ponto de vista antropológico pela vingança ou pela necessidade do sacrifício, né? E, historicamente, ela foi se modificando, né, aí apresentando justificações políticas. Então, toda pena ela funciona a partir de uma justificação e de uma sustentação política. Então, a política criminal, que nada mais é do que o programa oficial de controle do crime e da criminalidade, ele é concebido basicamente a partir de um sistema normativo que define crimes, estabelece as penas e estabelece também os princípios para a aplicação dessas penas. O professor Cirino observa que nos países periféricos, né, nos países subdesenvolvidos, a política criminal ela se resume ao exercício do poder punitivo do Estado. Portanto, como se criar crimes e aplicar penas seriam, né, necessariamente os caminhos adequados para o controle e para o combate da criminalidade. Sendo que, nos países avançados, a política social ela também engloba aquilo que nós chamamos como política criminal. Então, a política criminal seria uma parte da política social, de modo que saúde, educação, lazer, trabalho, ou seja, o combate à pobreza seriam também formas de controle e de combate à criminalidade, né? Portanto, o controle do crime não estaria restrito ao exercício do poder punitivo do Estado. Basicamente, a legitimação dada pelas teorias da pena, pelos discursos de justificação oficial da pena, sustentam as manifestações do poder punitivo. De modo que eu tenho, de um lado, os discursos oficiais de justificação, portanto, como os discursos declarados, né, aquilo que o sistema penal declara como suas funções, suas missões oficiais, e aquilo que o direito penal, na verdade, encobre, que seriam as funções ocultas, aquilo que o direito penal não diz que vai realizar, mas que efetivamente ele realiza na prática. Então, historicamente, nós temos o discurso oficial de justificação da pena criminal, que nasce com a perspectiva clássica do direito penal. Resumidamente, a escola clássica do direito penal acredita que o crime seria um ente jurídico, porque ele é uma violação, um ataque aos valores éticos sociais que estariam consolidados consensualmente num contrato social. O criminoso, na verdade, ele é justamente esse indivíduo que viola o contrato social, viola o pacto, portanto, vai se transformar num inimigo, num traidor desse contrato social, né? A responsabilidade penal ela está fundada na culpabilidade, na ideia de livre-arbítrio, ou seja, nós somos livres para escolher entre o bem e o mal, e se optamos por realizar o mal, merecemos necessariamente a reprimenda. Então, seria a liberdade o fundamento da responsabilidade penal que se consolida na teoria jurídica do crime, né, no conceito de culpabilidade, como imputabilidade, consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Então, a culpabilidade seria o fundamento da
imposição da pena. Eu vou impor a pena a alguém porque esse sujeito ele é culpável. Portanto, ele é livre para escolher entre o bem e o mal e escolheu, né, realizar o mal. E a pena, portanto, cumpre uma função basicamente de retribuição. Então, uma das primeiras teorias de justificação da pena é a chamada teoria retributiva, que seria a ideia mais básica, né, que vai exprimir com maior clareza a noção de retribuição, é exatamente a ideia de que a pena serve para castigar, ou seja, a imposição de um sofrimento a quem produziu um sofrimento. Então, ao mal do crime, eu vou corresponder o mal da pena. Então, o principal autor que fundamenta essa perspectiva é o filósofo Kant, né, no livro Metafísica dos Costumes, porque ele vai dizer o seguinte: olha, há uma lei moral da razão, que é o imperativo categórico, que é o fato de que devemos agir de modo a que nossa conduta possa se transformar numa lei universal. Então, faça aos outros aquilo que gostaria que fizesses a ti mesmo, né? E, portanto, o crime seria a violação dessa lei moral. E a pena, na verdade, é a retribuição, a negação da violação dessa lei moral. Portanto, a afirmação dessa lei universal da razão. Então, o Kant trabalha na perspectiva da retribuição moral. A pena, portanto, é uma retribuição moral, equivalente à dor produzida pelo crime. E o Hegel vai trabalhar na perspectiva da retribuição jurídica, ou seja, o crime é a negação da lei, a pena é a negação do crime e, portanto, a afirmação da lei. Então, eu tenho uma retribuição também equivalente. No momento em que o crime é a ruptura das leis, né, estabelecidas pelo Estado, a pena é justamente a reafirmação dessas leis, porque ela vai negar a prática do delito. Então, essa função retributiva, ela que nasce com o classicismo, né, lá no século XVIII, ela perdura até os dias de hoje e está presente no artigo 59 do nosso Código Penal, na medida em que o nosso legislador vai dizer que o juiz vai determinar a aplicação da pena conforme seja necessário e suficiente para a reprovação do crime. Então, é justamente a ideia de reprovação aqui, como uma reprovação, uma retribuição equivalente, é que fundamenta a razão de ser da pena criminal. Uma outra perspectiva teórica, que também está vinculada ao pensamento clássico, é a ideia de que a pena cumpre uma função de prevenção do crime. Prevenção agora no sentido geral, ou seja, a pena comunica algo a toda a sociedade. Portanto, através da aplicação das penas, eu conseguiria prevenir o cometimento de novos crimes. E essa prevenção geral, ela se afirma, segundo a perspectiva teórica do direito penal, esses discursos de justificação oficial do direito penal, como prevenção geral positiva, que diz respeito à ideia de que a pena serve para defender a sociedade, para reforçar a confiança na ordem social, para garantir a coesão do grupo. Portanto, está presente nos autores contratualistas, como Hobbes, Rousseau, mas também está presente num sociólogo como Durkheim, né, que a pena serve para reforçar a consciência coletiva, ou seja, a coesão do grupo em torno de valores que são compartilhados. Então, é justamente essa ideia da prevenção geral positiva. E a prevenção geral negativa seria justamente a ideia de que a pena funciona como uma coação psicológica. Essa ideia está presente num penalista alemão chamado Feuerbach, né? Ou seja, a pena funciona como uma espécie de intimidação psíquica, seja pela previsão em abstrato da pena, seja pela própria aplicação concreta do castigo. Então, a pena serve como uma intimidação na medida em que ela se estabelece como um exemplo, né, para que outras pessoas não venham repetir aquele comportamento. Então, essa ideia ela está tanto fundada nessas teorias de justificação da pena, quanto no próprio senso comum. As pessoas, de fato, acreditam que a pena cumpre e realiza essa função de intimidação
né? Portanto, de coação psicológica, seja pela sua previsão em abstrato, seja pela sua concretude, né? Pela sua realização concreta. Tanto é que o Beccaria afirma, por exemplo, que mais vale a certeza da punição do que propriamente o tamanho da pena, né? Porque a certeza da punição ela demonstraria para a sociedade a sua eficácia, né? Isso tenderia a demover os demais indivíduos de realizar aquele mesmo comportamento criminoso. E a partir do século XIX, com a escola positiva, que basicamente promove um giro, né, na compreensão da questão criminal, nós temos várias mudanças que são importantes. O crime não vai ser visto mais como um ente jurídico, né, e como um dano político, mas ele vai ser visto como algo natural, portanto, algo que pode se manifestar na natureza. Então, o positivismo acredita numa espécie de ontologia do crime, ou seja, há condutas que são más em si mesmo, portanto, estariam na natureza das coisas, né? E os legisladores apenas tenderiam a revelar essa conduta delituosa que já é da ordem da natureza, portanto, como condutas violadoras dos sentimentos naturais de probidade, decência, honestidade, né, como proclama, por exemplo, o Garofalo, né? E o crime é visto, então, como uma certa patologia, como uma disfunção da ordem social. A ordem é vista como, portanto, a saúde, né? E o crime como uma patologia, como uma desorganização, como uma doença que afeta esse organismo que é a sociedade. Portanto, a ordem é o bem e o crime o mal. Então, a chamada ideologia do bem e do mal, né, que sustenta, do ponto de vista do positivismo e também do pensamento clássico, mas do positivismo isso se manifesta ainda de forma mais evidente, mais clara, não é, como sendo o crime uma patologia, quase que uma espécie de doença. E o criminoso da mesma forma. O criminoso vai ser visto como alguém degenerado, como alguém que carrega uma patologia que é orgânica, biológica ou psíquica. Portanto, o positivismo trabalha a partir dos determinismos, né? Sejam eles biológicos, psicológicos ou até mesmo sociais. No caso do Enrico Ferri, né, que era um sociólogo e que vai trabalhar, portanto, a partir de um positivismo sociológico. Ou seja, por exemplo, afirmações do tipo pobreza é a causa do crime, né? O uso de drogas ou alcoolismo é a causa do crime. São afirmações positivistas, porque estabelecem uma espécie de relação mecânica de causa e efeito, né, entre um determinado comportamento e a sua consequência. Então, seria possível descobrir as leis que regem a criminalidade. A questão criminal, então, seria regida por leis naturais, assim como a sociedade, assim como o mundo físico. E, por essa razão, o criminoso é um degenerado, é alguém portador de uma degeneração orgânica, como eu disse, psíquica ou biológica. De modo que a responsabilidade penal ela também obedece a uma transformação metodológica, epistemológica, né? Nós vamos compreender a questão da responsabilidade penal a partir de um outro conceito, que é o conceito de periculosidade. Então, eu vou substituir a noção de culpabilidade, de uma responsabilidade moral, fundada na ideia de liberdade, pela periculosidade. O sonho do Garofalo, por exemplo, era que a justiça criminal fosse composta por médicos, por psiquiatras. Eu deveria substituir os juízes por uma junta de médicos, que seriam capazes, então, de avaliar essa periculosidade social do indivíduo e, a partir disso, então, estabelecer qual seria o remédio adequado. As penas indeterminadas, de longa duração, ou até mesmo a morte para os criminosos irrecuperáveis, os chamados criminosos por tendência, e penas de curta duração ou penas alternativas, os chamados substitutivos penais, para aqueles criminosos que seriam readaptáveis. Então, a pena funciona como uma forma de transformação moral do indivíduo, que o Zaffaroni vai chamar de ideologias reinserção, ressocialização, recuperação. Então, todas essas
ideologias de tratamento, de cura, seriam consequências dessa nova forma de compreensão do crime, do criminoso e da responsabilidade penal, que é a pena como tratamento. Então, as chamadas criminologias correcionalistas, né? A ideia de que, através do trabalho, da educação religiosa, o indivíduo pudesse se regenerar, se reeducar, portanto, ser um indivíduo moralmente transformado. Isso está presente numa obra cinematográfica muito interessante chamada Laranja Mecânica, né, que é um debate fantástico entre a escola clássica do direito penal e a escola positiva fundada no método Ludovico, né, que é o método científico que no filme vai pretender a transforma moral do Alex, né, que era um criminoso violento, agressivo, como se através do castigo, né, de uma espécie de tratamento científico, eu pudesse transformar alguém degenerado, alguém mau, num sujeito bom, num sujeito moralmente diferente. Então a pena assume essa função de prevenção especial agora, que é uma pena direcionada não mais à sociedade, mas ao indivíduo criminoso. Então a prevenção especial, ela assume essa dimensão positiva também, conceito de prevenção geral positiva, que significa exatamente essa ideia da regeneração, da reeducação, da ressocialização, e a prevenção geral negativa, que é exatamente a ideia de que os irrecuperáveis precisam ser neutralizados. A função neutralizadora ou de contenção, que está presente contemporaneamente na obra do Jacobs, um penalista alemão, que vai defender exatamente essa função da pena como asseguramento, como contenção, como incapacitação. A pena serve para neutralizar o sujeito e evitar a reincidência, que é exatamente as penas de caráter perpétuo ou a pena de morte. Então, essas seriam as duas formas de prevenção especial, positiva e negativa. E aí nós vemos, em seguida, as chamadas teorias unificadas, né, que são basicamente as teorias presentes em grande parte das legislações. Né? São as teorias, então, que vão fundir as duas perspectivas, a perspectiva retributiva e a perspectiva preventiva. A nossa Constituição, por exemplo, ela silencia em torno de uma função específica para a pena, mas o nosso Código Penal e a nossa Lei de Execução Penal trabalham a partir da perspectiva retributiva preventiva. Então, nós temos as diversas formas de prevenção que nós analisamos presentes na nossa legislação, e a legislação penal, no artigo 59, diz exatamente que o juiz, no momento da fixação da pena, tem que levar em consideração aquilo que seria necessário e suficiente, tanto para retribuir quanto para prevenção. Então, de alguma forma, os juízes sustentam o seu raciocínio intelectual no momento da aplicação da pena nessas crenças, nas crenças de que as funções da pena efetivamente se realizam, se cumprem, né, na prática. E, a partir daí, nós podemos fazer também um discurso crítico, né, da teoria criminológica da pena. Então, a criminologia contemporânea ela vai produzir exatamente um arsenal de discursos científicos, teóricos, de natureza sociológica, sobretudo, que vão questionar essas funções atribuídas historicamente à pena. Então, do mesmo modo que nós temos o discurso oficial de justificação da pena, aquilo que nós chamamos de funções declaradas, né, os discursos declarados da pena, a criminologia contemporânea se envereda pelas funções ocultas da pena, por aquilo que as teorias oficiais não declaram, mas que, segundo essas perspectivas críticas, seria exatamente aquilo que o sistema penal cumpre na sua operacionalidade concreta. Então, a gente tem a chamada teoria negativa ou agnóstica da pena, que é, sobretudo, formulada pelo Raul Zaffaroni, pelo Nilo Batista, nas obras mais atuais, Direito Penal Brasileiro, com as contribuições do Alejandro Alarria e Alejandro Slocar, que eles vão partir da seguinte premissa: existe uma tensão
entre o modelo ideal de Estado de polícia, que se caracteriza por um exercício vertical do poder e autoritário, né? E a partir de uma justiça substancialista que vai trabalhar com a seletividade de grupos, de indivíduos, a partir de julgamentos morais. E, portanto, a pena se manifesta como um exercício de puro poder. Então, não existiria um fundamento jurídico para a pena, mas apenas um fundamento político, que é a guerra. Então, assim como a guerra não encontra uma fundamentação jurídica, guerra é simples manifestação de poder de um grupo sobre o outro, a pena é a mesma coisa. A pena é uma mera manifestação de poder. E, por outro lado, nós temos o Estado de Direito, que se caracteriza pelo exercício horizontal do poder e democrático, numa distribuição de justiça procedimental, né, da maioria, expressiva dos direitos humanos, e que pretende resolver os conflitos com base em regras democráticas, que tem por fundamento a redução ou a limitação do poder de polícia do Estado. Essa tensão, então, atravessa toda a modernidade, né? Uma tensão entre poder de polícia, que é o poder do soberano, e o Estado de Direito, que seria uma tentativa de colocar limites a esse exercício arbitrário e irracional do poder punitivo. Então, do ponto de vista científico, não há como eu justificar racionalmente a pena criminal, porque todas as funções declaradas, elas historicamente nunca se realizaram. Então, a pena não ressocializa, a pena não intimida. A ideia de que a pena é uma retribuição equivalente, ela também é antidemocrática, autoritária, porque ela pode levar a um exercício infinito da vingança. Então, as teorias de justificação, elas não se sustentam do ponto de vista racional, do ponto de vista científico. E do ponto de vista política criminal, a teoria agnóstica ou negativa da pena, ela está orientada a uma perspectiva de redução de danos. Então, se a pena é uma manifestação de poder, ela causa dor e sofrimento, e ela é uma manifestação típica do Estado de polícia, a função do direito penal e do sistema de justiça penal, sobretudo, né, dos seus atores, em especial o judiciário, é colocar limites a esse exercício arbitrário e irracional do poder punitivo. Então, essa seria a perspectiva. Ou seja, trabalhar o direito penal como um redutor de danos, porque a pena sempre causa dano. O exercício do poder punitivo ele é sempre radical, violento, ele tende sempre a transbordar da legalidade, né, em execuções sumárias, em prisões ilegais, né, os nossos presídios, que são verdadeiros campos de concentração de condenados. Né. Então, a gente vive numa perspectiva de um estado de exceção quase permanente. E a função do direito, embora se diga por aí que o Brasil é o país da impunidade, né, que as teorias que visam estabelecer o respeito às garantias fundamentais são teorias da bandidolatria, né, um discurso absolutamente esquizofrênico, que parte de certas instituições que deveriam zelar pela Constituição e pelo respeito aos direitos fundamentais. Então, do ponto de vista metodológico, a teoria gnóstica da pena, ela vai perceber que a sociedade ela é desigual do ponto de vista material e o sistema penal vai operar sempre de forma seletiva, selecionando sempre aqueles mais vulneráveis. Não é qualquer sujeito que vai conseguir um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal negando a aplicação antecipada da pena, né? A execução antecipada provisória da sentença. Então, o sistema penal vai sempre operar seletivamente. Nem todo mundo vai ter direito à colaboração premiada. Então, do ponto de vista de uma sociedade desigual, materialmente desigual, o direito penal sempre vai refletir essa desigualdade. E ele sempre vai ser um instrumento de brutalização e de segregação, de extermínio, até muitas vezes, das classes subalternas. E, portanto, essa teoria crítica, materialista, dialética da pena, vai exatamente perceber o seguinte, que a pena como retribuição equivalente é uma falácia.
né? Porque ela tende a transbordar para um poder irracional, para um poder ilimitado e que tende a levar ao infinito, né? A ideia de vingança, a ideia de castigo, e ela vai simplesmente expressar as relações econômicas capitalistas, né? No momento, então, que eu tenho o tempo como sendo a grande categoria da sociedade capitalista, todas as mercadorias vão ser medidas pelo tempo, a pena também vai passar a ser medida pelo tempo, porque tempo é valor. Então, quando eu estou tirando o tempo de alguém, eu estou tirando o valor dele. Eu estou tirando o valor que ele tem para produzir, né, enquanto mão de obra, enfim. Então, essa relação de proporcionalidade entre culpabilidade e pena, ela é fictícia, porque ela vai expressar a ficção por excelência da sociedade capitalista, que é o tempo como medida de todas as coisas e como medida das mercadorias e do valor das mercadorias. Então, essa ideia de retribuição, né, ela vai simplesmente partir de um pressuposto quase de um sujeito zoológico, né, de um homem que vive da vingança, portanto, que não consegue superar essa pena a não ser por meio do castigo. Então, o Pachucanes, que é um grande autor da teoria do direito crítico, ele vai dizer exatamente isso, que a teoria retributiva, ela parte desse pressuposto de uma evolução desse sujeito zoológico que vivia numa espécie de vingança de sangue permanente e que evolutivamente chega à ideia de um sujeito de direito, né, de um sujeito jurídico que substitui essa vingança por uma pena proporcional. Então, pura idealização. As prevenções especiais, na verdade, elas se manifestam basicamente como garantia das relações sociais de poder. Então, sob a ótica da crítica dialética da pena, a função declarada de prevenção especial positiva, ela vai se basear exatamente na incapacitação seletiva de indivíduos considerados perigosos. Então, eu vou acreditar que a pena criminal pode transformar moralmente o indivíduo, mas, no fundo, o que eu estou fazendo é submetendo esses indivíduos a uma ordem social dominante. Então, a pena serve aqui para cumprir uma função de disciplina, de controle social da classe trabalhadora, de um disciplinamento da mão de obra, de uma sujeição desses indivíduos vulneráveis à ordem capitalista estabelecida. Então, eu parto da ideia de que os sujeitos são socialmente defeituosos e que a pena funcionaria, portanto, como uma reeducação desses indivíduos, quando, na verdade, a pena está apenas cumprindo a função de manutenção do status quo, de manutenção da ordem dominante. Do mesmo modo, a prevenção especial negativa, né, que vai trabalhar de uma forma ainda mais agressiva com a incapacitação, com a neutralização desses indivíduos que são considerados perigosos. E quem são esses indivíduos considerados perigosos? Aqueles segmentos sociais vulneráveis, né? Aqueles segmentos alijados da sociedade de consumo, aqueles sujeitos que estariam, portanto, enquanto sujeitos incapazes de se inserir no mercado de trabalho. Então, o método é exatamente isso, é a distribuição diferenciada de grupos sociais conforme os riscos criminais, portanto, negros, latinos, pobres, usuários de droga, né? Os sujeitos vulneráveis é que seriam, portanto, alvo privilegiado dessa incapacitação seletiva. E a função de prevenção geral agora é exatamente a manutenção do status quo, né? É justamente a manutenção da ideologia dominante. Então, de alguma forma, eu utilizo a pena, né, exatamente para manter a ordem econômica e social existente. Portanto, eu vou utilizar a pena para garantir uma coesão social que, na verdade, é a expressão dos valores das classes dominantes e não da sociedade como um todo.
Basta ver que no Brasil, por exemplo, adulterar o chassi do automóvel é mais grave do que alejar uma pessoa. Então, o que sustenta esse tipo de coisa? Que o sujeito vai furtar uma botija de gás, se ele leva o amigo junto, dobra a pena. Enquanto, se ele vai fraudar a licitação e levar o amigo junto, não dobra a pena. Então, o que justifica eu dobrar a pena num crime de furto, porque há um concurso de agentes, e numa corrupção, numa fraude à licitação, numa sonegação de impostos, isso não acontece. Então, o que justifica isso? Exatamente o fato de que os bens jurídicos eles representam escolhas políticas e escolhas, basicamente, das classes dominantes. Então, na verdade, com esse fracasso histórico da ressocialização, a pena vai acabar cumprindo essa função de segregação de agentes perigosos. Então, essa expansão do direito penal ela vai, de alguma forma, corroborar essa marginalização social profunda desses segmentos excluídos do mercado de trabalho, portanto, criminalizar movimentos sociais e criminalizar toda forma de dissidência política. E a prevenção geral negativa, na verdade, ela idealizaria, partiria do pressuposto de que eu vou inibir impulsos antissociais pela ameaça da pena. Quando, na verdade, eu vou afirmar essa retórica do poder punitivo mediante a criação e a difusão de imagens ilusórias de eficiência repressiva na psicologia das massas. Então, na verdade, essa repressão que vai se dar sempre de forma seletiva, ela jamais vai inibir o cometimento de crimes, embora reforce nas massas, na sociedade, essa crença, porque todo mundo, de alguma forma, acredita nisso, de que a pena serve para intimidar, de que as pessoas não cometem crimes porque existe um código penal. Então, a gente acaba aderindo a essa ideologia. Então, do ponto de vista contemporâneo, a gente pode perceber que, a despeito das funções declaradas da pena de retribuição e prevenção, do ponto de vista concreto, prático, as penas criminais cumprem funções que são ocultas, não declaradas, que seria a função de disciplinamento da mão de obra, de controle social dos segmentos vulneráveis, que é justamente aquilo que nós chamamos de funções ocultas. Então, basicamente, a criminologia constatou uma relação crucial entre prisão e fábrica. Ou seja, a pena criminal cumpriria, de alguma forma, a mesma função do controle social exercido pela fábrica. Por isso que as prisões e as fábricas elas têm uma certa relação, não só arquitetônica, mas também do ponto de vista da sua metodologia interna, que é a ideia do controle, da disciplina, o controle rigoroso sobre o tempo, um controle rigoroso sobre a alma dos indivíduos, sobre o corpo e sobre a alma. É um adestramento do corpo e também um adestramento da alma, na medida em que os sujeitos, então, deveriam se transformar em corpos dóceis e úteis para o trabalho. No entanto, na sociedade contemporânea, em que não há mais a necessidade de tanta mão de obra para o trabalho, as penas acabam cumprindo uma função de mera exclusão. Então, a função mais notável da pena hoje é exatamente a função atribuída pelo Jacobs, que é uma função de neutralização, de segregação. A segregação e a contenção de determinados grupos considerados perigosos, que, na verdade, são os vulneráveis, e, no Brasil, a grande maioria da população carcerária é composta por jovens, negros, pobres, que praticaram crimes patrimoniais, ou então o varejo da droga. A droga, hoje, o tráfico, aspas, é o crime que mais encarcera, ou seja, 30% já da nossa população carcerária está presa por crimes relacionados a drogas. No caso das mulheres, o índice chega a 90% no Espírito Santo. 90% das mulheres presas estão presas por tráfico ou associação para o tráfico.
né, porque são irmãs, namoradas, mulheres, mães, tias, né, de sujeitos envolvidos no varejo da droga. Então, esses são os grandes grupos vulneráveis aos quais o direito penal dedica a sua incapacitação seletiva. Então, era isso que eu gostaria de tratar com vocês e fico aberto a questionamentos. Muito obrigado. Mas hoje a gente vê que está totalmente invertido. Os projetos de leis que a gente vê que altera leis penais, a Lei Maria da Penha já querem aumentar a pena, sendo que o criminoso, o que eventualmente tenha infringido aquela norma, a sociedade não se importa se ele vai ser ou não punido. O importante dele é ver uma lei onde a pena seja maior, mesmo que ela não esteja sendo conseguido ser aplicada, né? Então, há uma inversão que é prejudicial à própria sociedade, o senhor vê assim? Com certeza, porque há uma certa... Na verdade, essa perspectiva, né, ela é uma perspectiva que acompanha, de certo modo, essa trajetória das transformações históricas e políticas da pena. Ou seja, uma crença de que a pena inibe, né, de que a pena alta ela é necessária, suficiente para combater, a palavra bastante utilizada, né, a criminalidade. Então, quanto mais penas e penas mais altas, mais segurança eu teria, menos crimes eu teria. Isso é uma grande ilusão. No entanto, essa é uma ilusão muito difundida na nossa sociedade. Apesar de, historicamente, isso ser negado do ponto de vista científico, do ponto de vista empírico também, as penas altas não necessariamente constituem barreiras, né, para a prática de crimes. Por exemplo, aumentamos a pena do tráfico. Era de 3 a 8, se eu não me engano, agora é de 5 a 15. E o tráfico não diminuiu nada. Né? Eles já estão morrendo ali no embate com outros grupos ou com a própria polícia. Então, você acha que esse cara que está lá na favela segurando o fuzil, ele está preocupado se ele vai pegar 10, 15, 20, ou até mesmo pena de morte? Ele já está morrendo, ele já está vendo os amigos morrerem. Né? Então, não existe nenhuma relação empiricamente verificável entre quantidade de pena e redução de crimes. Isso é só uma ilusão. Mas é uma ilusão poderosa, porque a sociedade embarca, né, e os políticos usam demagogicamente esse discurso de forma eleitoreira. Isso, de alguma forma, é, sim, prejudicial para a própria sociedade. Tem um documentário muito interessante chamado Central, que é sobre o Presídio Central de Porto Alegre, que está dividido em 7 galerias e 7 facções criminosas. Então, o sujeito que furtou uma porcaria, que vai preso pela primeira vez, quando ele entra lá, ele tem que escolher uma facção, se ele não for de nenhuma. Né? E, a partir dali, ele vai ter um aprendizado cultural, né, de um ambiente absolutamente deletério, que vai reforçar nele o estigma do criminoso, e vai fazer com que ele tenha que cometer crimes para sobreviver ali dentro. Então, o documentário mostra, inclusive, que há uma prática de crimes que são produzidos fora do presídio, não só a mando dos indivíduos que estão lá dentro, mas por conta exatamente de dívidas e de toda uma economia que a prisão reproduz. Então, a droga circula lá dentro, né? Porque se não circular, o presídio explode. Eles vão fazendo dívidas de alimentos, de produtos de higiene e tal. E é a família aqui fora, ou os amigos, né, da facção, que tem que ajudá-los a pagar a dívida lá dentro. Então, furtos, roubos que acontecem do lado de fora são exatamente por conta
das dívidas que são adquiridas dentro do presídio. Então, ao invés do presídio estar diminuindo o crime, ele está aumentando o crime. Então, há toda uma rede de crime por conta das relações que são produzidas ali dentro. Então, ao invés da prisão estar contribuindo para conter e controlar o crime, ela está, de alguma forma, retroalimentando. Porque os crimes são praticados aqui fora, não porque alguém aqui de dentro está mandando apenas, mas porque as relações sociais produzidas aqui dentro do presídio induzem a prática do crime. Ou seja, são dívidas adquiridas porque o Estado não fornece a comida adequada, o material de higiene, papel higiênico, sabonete, pasta de dente. Então, os caras vão adquirindo dívida lá dentro e os crimes praticados aqui fora ocorrem exatamente por conta da produção dessas relações dentro do presídio. Então, isso é uma grande ilusão. Na verdade, o documentário comprova que o Presídio Central de Porto Alegre ele produz mais crime do que diminui. Então, se a gente, de uma forma assim utópica, acabasse com o Presídio Central de Porto Alegre, pode ser que os crimes até diminuíssem, em alguma medida. Só que a gente tem uma ilusão inversa, de que a pena alta, porque, no fundo, a pena cumpre uma função oculta. No entanto, a gente acredita nessa função real, que é exatamente a ideia de que a pena vai intimidar, de que ela vai inibir, de que ela vai impedir o cometimento de delitos. E isso, historicamente, nunca se realizou. Mas é uma crença tão arraigada que todos nós embarcamos nesse discurso. Não é à toa que um dos candidatos aí mais em evidência é o candidato que apregoa as coisas mais absurdas, em termos de política criminal. A intolerância, a violência, enfim, um punitivismo exacerbado. Então, de alguma forma, a gente experimenta na atualidade, você tem toda a razão, essa esquizofrenia punitiva, por mais penas. E a gente acaba mergulhando em um monte de senso comum, ou seja, que o Brasil é um país da impunidade, que ninguém vai preso, que as leis são frouxas. Isso é uma grande mentira. Nós temos 700 mil presos, a terceira maior população carcerária do mundo. Só que a gente está prendendo muito e prendendo mal, porque a gente não investiga mais homicídio e acaba prendendo crimes patrimoniais e drogas, crimes patrimoniais e drogas, crimes patrimoniais e drogas. E os presídios cada vez mais entupidos de gente. E a gente dizendo que precisa de mais prisão, algo que nunca tem fim. Porque a gente está arraigado a essa função mítica, essa função justificadora, ideológica, que é justamente a crença na intimidação, na prevenção geral. Então, imagino que todo mundo é impune, sendo que a senhorinha que roubou uma lata de milho vai presa da mesma forma. Sim. Então, assim, como que a gente consegue transformar essa sociedade, essa mudança desse pensamento e diminuir esse senso de vingança para um senso mais humanizado, mais... Eu acho que está na compreensão, em primeiro lugar, de que política criminal é parte de uma política social geral. Ou seja, que o direito penal não é instrumento de controle da criminalidade. Não é. Então, historicamente, ele se mostrou absolutamente incapaz de produzir qualquer tipo de resultado no sentido de redução da criminalidade. No entanto, esse discurso
ideológico de justificação da pena, ele é um discurso profundamente arraigado nas nossas instituições, no Judiciário, Ministério Público, que estão cada vez mais intolerantes, cada vez mais punitivistas, a ponto de o Ministério Público realizar um manifesto nacional contra aquilo que nós chamamos de algo que é banal, que seria um direito penal constitucional, um direito penal de garantias, aquilo que nós chamamos de garantismo, que é só um direito penal que respeita a Constituição. Então, uma instituição que constitucionalmente existe para defender a Constituição faz um manifesto contra a Constituição, porque ele acredita, então, pessoas que ganham salários altíssimos, que deveriam estudar, refletir, estão reproduzindo o senso comum mais rasteiro, que é justamente a ideia de que o Brasil é o país da impunidade, que defender garantias constitucionais é defender bandido. Então, é quase que colocar o ratinho para ser promotor, no lugar dos promotores. Então, que Ministério Público é esse que nós produzimos, que reproduz esse tipo de discurso? Então, qual é o papel das faculdades de direito? Qual é o papel aqui da OAB, em produzir esse tipo de debate, de reflexão? Então, acho que a gente precisa começar por aí, refletir, debater. A gente precisa pressionar essas instituições que estão governando a política criminal da forma mais grotesca e absurda, e reproduzindo esse caos que nós estamos vivendo cotidianamente. O discurso dos juízes e dos promotores, infelizmente, é um discurso do senso comum. Manter a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porque basta de tanta impunidade. Os caras escrevem isso nas decisões. Portanto, é falta de estudo, de reflexão, de debate, de compreensão, de pesquisa, de diálogo, porque eles acham que são superiores aos advogados. O meu grande professor Lênio Streck diz que a advocacia virou um exercício de humilhação cotidiana. Então, basicamente, a gente precisa produzir conhecimento, pesquisa, reflexão, para tentar mostrar para as instituições encarregadas desse exercício do controle penal, polícia, judiciário, Ministério Público, que o caminho é diferente desse que está aí, senão a tendência é piorar. Claro. Essa reflexão a gente percebe que às vezes a gente fala assim da sociedade enquanto parte leiga, no assunto, mas eu tenho certeza, eu pelo menos já sempre passo por isso, quando eu estou com um grupo de advogados que pensa diferente, a gente trava essa batalha, que parece que é apenas uma questão de opinião e não uma questão de formação mesmo. Sim. Claro, porque a gente tem um ensino jurídico voltado para concurso, que é tecnicista, fundado em resumos, em sinopses, em manuais cada vez mais superficiais, e as provas, então, refletem esse tipo de discurso rasteiro, que é a sinopse jurídica, o livrinho para concurso, e a gente não reflete profundamente as coisas. Vocês têm que sair por... Tanto é que nas prateleiras das livrarias eu tenho livros para concursos e livros teóricos, como se fossem dois universos que não se comunicam. Não se comunicam. Então, como se para você operar com o direito, você tivesse só que decorar determinadas fórmulas e esquecer da complexidade da realidade, de que o direito é um saber transdisciplinar, que precisa de sociologia, de filosofia, de psicanálise, de antropologia, para a gente conseguir aplicar o direito de forma adequada. Então, isso é um problema grave. É um ciclo vicioso, na verdade. Uma literatura e cursos preparatórios que produzem concurseiros e concurseiros que depois entram nas instituições e reproduzem esse mesmo saber, e acha que qualquer tipo de reflexão mais crítica é coisa de maluco, que tem que ser rejeitada já de plano. Então, isso é um problema que a gente tem do ponto de vista do próprio ensino. Então, a gente precisa estudar, curso de pós-graduação, curso de formação. Eu acho que aqui é um espaço interessante para que esse saber possa se disseminar, a gente possa
trocar experiências, né, e dialogar a fim de modificar alguma coisa, porque a situação tá complicada. Alô? Na Lei Maria da Penha, e eu estou falando isso porque essa semana tem 11 anos, aniversário de 11 anos da Lei Maria da Penha, a gente consegue perceber isso perfeitamente, porque tem uma parte da lei que é sobre pena e tem outra que é justamente a parte social da lei. A única que não pegou foi a social da lei, que era levar o autor daquele evento para uma análise psicológica, psiquiátrica, análise social da família. O que pegou foi a parte penal, onde todo mundo quer aumentar a pena. Tem até um projeto de lei do Espírito Santo que visa tirar o emprego do infrator e está recebendo aplausos, ou seja, a pessoa, o marido, enfim, o infrator vai ser penalizado, vai perder o emprego, e a mulher que recebeu a agressão vai ficar sem o marido e sem a pensão para o filho, se tiver o filho. Ou seja, eles querem penalizar, ao invés de entrar na parte social, quer penalizar praticamente a família toda. Né? Perfeito. A análise é perfeita. E a lei tem 11 anos só. E, anualmente, só aumenta o número de infratores, porque aqueles que já foram penalizados não tiveram nenhum tratamento psicológico para parar com aquilo, entender que hoje não pode mais fazer isso, se é que foram ensinados desse tipo, enfim, solucionar aquele evento social, e o Estado só se preocupou em penalizar. O que traz a pena da Lei Maria da Penha não está voltando com um homem melhor para a sociedade. Está retornando um homem mais revoltado. Então, é um exemplo típico atual, né? De uma lei que veio de um evento... De apostar só na punição. Apostar na punição ao invés de solucionar a situação social da Lei Maria da Penha, né? Que já tem todos os artigos lá, mas todos esquecidos, foram só na pena. Então, essa discussão da violência de gênero é muito importante, né, a partir das perspectivas da criminologia feminista. Então, a gente percebe que um problema que é político, econômico, cultural, de uma herança do patriarcado, né? Então, a gente tem um problema que é extremamente profundo. A gente reduz esse problema a uma violência interindividual entre João e Maria e acredita que a punição vai ser o caminho para a gente equacionar esse problema. Que foi o que você disse, ou seja, a parte positiva da lei, propositiva, que estabelece mecanismos de mediação, de diálogo, mecanismos terapêuticos, foram absolutamente esquecidos, né, em nome dessa perspectiva punitivista, né? A gente acredita que a punição vai nos redimir, vai nos salvar de todos os males, né? Aliás, eu tenho enfrentado isso diariamente nos tribunais, né? O judiciário brasileiro, ele acredita que justiça e punição são sinônimos. Parece que há uma frustração por parte dos juízes, dos desembargadores, quando votam, né, quando o processo leva à absolvição. A absolvição é um dos resultados possíveis. Eu tenho um processo, né, eu tenho um debate, então, entre acusação e defesa, e no final o juiz decide. Mas parece que, quando o processo resulta em absolvição, a justiça não foi feita. Olha, o processo falhou, está vendo? Não conseguimos condenar. Parece que é uma sensação de que o processo não foi eficaz. Só é eficaz quando leva à condenação. Então, para a gente conseguir absolver alguém, está impossível, praticamente impossível. Por falta de prova, então, eu acho que eles não dormem 4 dias. Impossível. A palavra do policial tem valor absoluto, né? Então fica impossível você defender as pessoas. Eu acho que quando ela falou um pouco da questão da pena e do contexto social, né? Todo o outro aparato da lei que não é exercido, isso a gente pode olhar também como uma ausência. O Estado brasileiro não tem interesse nisso. Não é, a Lei Maria da Penha tem 11 anos, o Estatuto da Criança e Adolescente tem 27 anos. E até hoje uma medida socioeducativa
educativa, ela não foi implementada ainda da forma como foi previsto. Então, assim, a gente tem esse problema grave no país, que é o Estado não participar de fato, não articular aquilo que é necessário, e o Estado é falho, os agentes, né, públicos não funcionam, não desenvolvem isso, é muito limitado. Então, sim, o país sangrando, a corrupção. Só é mais fácil, que é punidade, segrega e pronto, está resolvido o problema. Exatamente. E uma criminalização permanente da pobreza, né? Então, isso é muito evidente na nossa política criminal, como ressaltar o Juarez Cirino e tantos outros autores nas suas obras, né? De que essa função oculta da pena, que é a de criminalização, incapacitação das classes subalternas, no Brasil ela é uma realidade empírica facilmente verificável, né? Você não vê rico na prisão. E não é porque o judiciário não atua, o Ministério Público não atua, é porque estruturalmente o sistema penal foi construído dessa forma. Sempre há um Gilmar Mendes para salvar os políticos corruptos, sempre há artimanhas jurídicas, colaborações premiadas, né, para salvar, né, os grandes fraudadores da República. A pena vai recair para o varejo da droga, o cara que está ali com 50 gramas de crack. 50 gramas de crack, parece uma coisa demoníaca, né? Então, esse cara é o perigoso. O perigoso não é lá o... Né? Exatamente. O helicoca lá, o helicóptero com meia tonelada de cocaína, isso aí não tem ninguém preso. Então, né, a seletividade ela é um fenômeno empiricamente evidente no nosso sistema. Então, não tem como a gente dizer, não é assim. É assim, está muito claro para nós, né? Lá o filho da desembargadora com 130 quilos de maconha, né? E tem um monte de gente presa por tráfico por 3 pedras de crack, 5 pedras de crack, né? Então, como é que você não vai dar razão para o Juarez Cirino quando escreve isso, né? Que a incapacitação seletiva é o grande fundamento dos grupos, né, vulneráveis, é o grande motor, o grande fundamento da pena na atualidade. Então, isso é uma obviedade, né? Então, eu acho que a gente precisa parar de fundar, porque eu tenho percebido isso muito, né? Que o saber produzido nas faculdades de direito, né, é um saber absolutamente desconectado da realidade. A gente produz um saber jurídico na faculdade, né, e preparatório para concurso, que não guarda nenhuma relação com o que está acontecendo. Cada vez mais separado, né? Então, a gente tem que produzir um saber fundado no empírico, né? A gente precisa fazer com que os dados da realidade penetrem nos tribunais, que os juízes começam a julgar com base nos dados da realidade, não, né, numa teoria absolutamente idealizada e desconectada do mundo. Então, a gente precisa produzir um outro tipo de saber, né? E esse saber, a criminologia que vem tentando, de alguma forma, oferecer. A criminologia vai estudar a operacionalidade real, enquanto o direito penal estuda única e exclusivamente o sistema normativo, né? A programação decisória que orienta a ação dos atores do sistema de justiça penal. Então, nós temos uma programação decisória e temos a realidade, né? Só que os principais atores do sistema de justiça penal ignoram a realidade e se pautam única e exclusivamente nesse sistema normativo. E grande parte deles nem no sistema normativo, né? Ou seja, passa por cima da lei em nome da salvação, da condenação. É sempre da condenação, né? Eu vou passando por cima das garantias, das nulidades, né, para conseguir punir mais rápido. Na verdade, se o juiz saiu da faculdade, continuar estudando para concurso, né, naquela linha fechada, nunca lidaram com a realidade e se tornaram juízes um dia. Então... Exatamente. Então, queria agradecer mais uma vez e dizer que foi um prazer estar aqui essa tarde, contribuindo com a ESA, com a OAB, uns debates e reflexões sobre o direito penal e o processo penal.